Pai do Senhor a todos que estão vendo essa transmissão, essa palavra. Sem perda de tempo, você que tem uma Bíblia, abre sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Nesta palavra eu vou estar falando sobre as dificuldades de orar continuamente. Que diz assim o versículo 16: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém? O apóstolo Paulo aqui fala com autenticidade aos Gálatas, e o que eu quero chegar nesse ponto desses dois versículos é o seguinte: porque muitas das vezes não temos forças para orar com continuidade, uma oração mais longa, ou porque muitas das vezes não temos forças para fazer coisas em que antigamente os apóstolos, Jesus, os profetas faziam. Existem dois mundos e esses dois mundos são inimigos. O espírito, que é a vontade de Deus, é aquilo que agrada a Deus, e a carne, que é aquilo que cobiça a nossa vontade, aquilo que cobiça a natureza humana e o mundo. Essas duas distinções são diferentes e opostas e lutam uma contra a outra. O que acontece, irmão, que eu estou querendo deixar claro nesse vídeo, porque muitas das vezes não temos forças para orar, para buscar o Senhor, porque às vezes estamos muito conectados com o mundo em que vivemos. Às vezes estamos tão antenados com a nossa carne, com as nossas cobiças, com as nossas vontades, com tanta coisa que envolve nós, que quando eu morar o joelho no chão, a própria carne que tanto nós satisfez é a própria inimigo que nos faz não termos uma conexão forte com Deus. Deus fala através dessa palavra e diz assim: andeis em espírito. O que ele quer dizer assim? Ele quer dizer para você não deixar de orar, não deixar de ler a Bíblia, não deixar de consagrar, não deixar de congregar, não deixar de ter uma vida íntima com Deus. Nunca, por nada. Ah, mas eu trabalho muito, eu estudo muito, eu gosto de isso, disso, aquilo outro. Tudo bem, mas que isso não prejudique a sua oração contínua, que isso não prejudique a sua leitura, que isso não te prejudique a sua comunhão com Deus. Porque quando nós estamos numa constância carnal muito grande, às vezes não é nem um pecado que está fazendo nós ficar distante de Deus, mas sim a nossa própria vontade, a nossa carne, a nossa cobiça. Deus fala através dessa palavra: andeis em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aqui ele já fala do pecado que a carne traz. Você pode perceber que a pessoa que faz tantas coisas para a carne nunca vai ficar satisfeita e nunca vai se satisfazer, porque a carne não satisfaz 100% do ser humano. O que satisfaz o ser humano é Deus. Quem preenche o vazio do ser humano é Deus, não é a carne. A carne só deixa o vazio no coração do ser humano. E ele continua: porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, por si opõe-se. Quer dizer, a vontade de Deus e a vontade da carne, que é a vontade da natureza humana, do pecado do ser humano, são opostos. Então assim, quando você planeja fazer a vontade de Deus, você tem que se despojar da vontade da carne, do pecado, daquilo que destrói a sua alma. Porque se você não se dispõe, gera um conflito. E quem vence é sempre aquele que você alimenta mais. É muito fácil alimentar a carne, a nossa vontade carnal. É muito fácil porque é de nós, é da nossa natureza humana. Já o espírito, nós temos que matar a nossa carne. Não se suicidarmos fisicamente, mas sim orarmos, consagrarmos, buscarmos intensamente e de se despojar daquilo que é carnal, que nos agrada, que nos faz pecar, que nos faz destruir o nosso caminho e a direção para Deus. Deus fala através dessa palavra para nós andarmos em espírito e não satisfazer a concupiscência da carne. Você quer ter intimidade com Deus na oração, na palavra? Comece a orar, matando a sua carne, e renuncie àquilo que te faz pecar.
aquilo que te condena, aquilo que te faz ser mundo. E você verá que com o seu esforço e com a sua busca contínua, você terá uma intimidade com Deus para a glória dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço em nome de Jesus.